Essa besteira de politicamente correta aí, que tem que falar de determinada forma, usar um termo e não outro, isso é besteira. Esse negócio aí de Bolsa Família, Bolsa Crack, Bolsa não sei o que, essas coisas aí são só feitas pelos governos para ganhar voto, é só isso, é só venda de votos descarada. Depressão é uma ova, cara, isso é preguiça de trabalhar, isso é vagabundo, cara, não tem nada de... tá com depressão por quê, pô? Vai jogar videogame, vai jogar bola, sabe? Tem que trabalhar, isso é vagabundo. Mas no dia que tem uma suspeita na sua região, no seu bairro, sobre rapto de crianças, e te acusam não como suspeito, mas como o criminoso ou a criminosa, e o grupo de pessoas ao seu redor não tem muita educação e só tem dificuldades, só tem problemas sociais para enfrentar, e vem a solução ali na frente delas, que é pegar essa pessoa e fazer justiça com as próprias mãos, e você não consegue se defender, você não consegue se expressar, aí o problema fica complexo, né? Aí fica difícil dar uma resposta simples e convincente. E aí? Problemas complexos têm mesmo que ter respostas simples? No vídeo passado eu iniciei essa série sobre complexidade falando como problemas complexos podem ser difíceis de resolver a partir de respostas simples. E para isso eu mencionei a teoria da evolução, a teoria da relatividade, usei a questão do diagnóstico e do tratamento de virose como exemplos de complexidades que se tornam complicadas a partir de respostas simples. E eu espero que tenha ficado claro como esses problemas, mesmo sendo objetivos, têm, por sua complexidade, uma dificuldade, um nível de dificuldade de resolução maior. Para esse vídeo, a pergunta é outra. E os problemas não objetivos? Ou que poderiam ser chamados de comunicacionais, sociais e individuais ou subjetivos? Eu comecei esse vídeo usando 4 exemplos porque eu acredito que eles podem ilustrar bem aquilo que acontece à medida que a gente vai aproximando um problema complexo da dimensão humana, da dimensão subjetiva. Então existem aí 3 instâncias que eu gostaria de considerar: a comunicacional, a social e a individual. O 4º exemplo que eu citei, que foi o caso do linchamento da moça lá em Guarujá, acabou perpassando por todas essas 3 dimensões. E acontece justamente que quando você passa desse ponto comunicacional para o social e finalmente para o individual, você tem uma linha de subjetividade, né, de entranhamento, né, até cognitivo a respeito disso. Ou seja, é até difícil para a pessoa conseguir entender como aquela opinião, aquela ideia simplista que ela tem desdobramentos complexos, complicados, com efeitos diversos. Nesse processo todo, a objetividade vai se perdendo, e isso por uma questão da própria natureza dessas instâncias, dessas realidades, desses fenômenos. E o caso do Guarujá é curioso porque, por mais que não pareça, ele envolve todas essas circunstâncias, todas essas instâncias de aprofundamento subjetivo e que levam à concretização do fenômeno, como foi de um modo tão trágico, tão drástico nesse episódio. Tudo indica que esse caso se originou do fato da Fabiane ter procurado ajudar uma criança que ela encontrou sozinha na rua. E ela simplesmente ofereceu uma fruta para a criança. Então, como é que uma situação dessa levou à morte de Fabiane? Através de uma sequência complexa de problemas e de fatores que contribuíram para isso. Houve um problema comunicacional, aparentemente, que a mídia nacional faltou gravemente, tanto no aspecto ético quanto no aspecto penal, em relação ao que supostamente é seu objetivo como comunicação social, como um serviço de interesse social, interesse público. Isso também se estende ao tal do Guarujá Alerta, a página no Facebook que divulgou o boato de uma maneira irresponsável, sem conferir se de fato aquele assunto era real. Aliás, esse boato tem todo jeito de uma lenda urbana que foi levada a sério em algum momento. E esse já é um terceiro aspecto de dificuldade de comunicação, de problema de comunicação
que pode ter ocasionado esse episódio. É possível ainda que tenha havido um mal-entendido na comunicação que a mãe da criança teve com a Fabiane no momento em que o problema foi deflagrado. E certamente houve um problema comunicacional quando a Fabiane foi impedida de se defender ou de esclarecer qualquer situação, quando ela não pôde falar e não foi possível estabelecer uma comunicação. Do mesmo jeito que aconteceu com as pessoas que, estando presentes naquele momento, protestaram contra a violência, falaram que não devia ser assim, mas elas obviamente não se sentiam seguras para se posicionar de uma maneira mais ostensiva, já que a situação estava fora de controle. Do ponto de vista social, as convenções que as pessoas já têm na cabeça também pesaram muito contra a Fabiane. Quando elas viram uma mulher entregando uma fruta para uma criança, imaginaram logo que ela estava tentando ganhar a confiança da criança para conseguir raptá-la com mais facilidade, quando a Fabiane simplesmente estava sendo caridosa, generosa, como era normalmente, pelo que relatam os vizinhos, familiares. Além das próprias filhas, ela cuidava aparentemente de mais 3 crianças. Então, para ela era muito natural ajudar uma criança que parecia perdida na rua. Ela nunca pôde imaginar que as pessoas iam confundir ela com uma criminosa por uma coisa que ela sempre fez. Inclusive, as consequências disso são também complexas, né? Se você vê que as pessoas talvez passem a interpretar a generosidade como um ato suspeito, muita gente vai deixar de ser generosa como era antes. Vai pensar, poxa, pode acontecer comigo o que aconteceu com aquela moça. A profunda revolta moral também que as pessoas sentem quando se fala de atos criminosos contra crianças foi um peso muito grande. E ainda tem as questões dos problemas sociais indiretos, a falta de educação, de segurança, de saúde, que em hipótese alguma para mim serve como atenuante desse crime. Não serve, mas pode ser um motivador, por mais torpe que seja, pode ser um motivador para que o ânimo das pessoas circunstancialmente estivesse inclinado a uma revolta, a um ato destemperado e refletido. E, infelizmente, foi com Fabiane que aconteceu. E não é só no sentido das pessoas que agiram criminosamente nesse caso, tenham percebido que há problemas sociais que as afetam, mas pelos efeitos desses próprios problemas sociais. Não é só porque o filho do sujeito que ajudou a espancar a Fabiane tem um problema de saúde que não pode ser atendido no posto, ou porque a filha não consegue tirar notas boas na escola porque ele não ensina direito, que ele se revolta. É talvez porque ele tenha problemas de saúde que interferem na forma como ele vê o mundo, como ele se sente no mundo, e também porque faltou educação para ele desenvolver um senso crítico. Então é nesse sentido que a gente fala que também os problemas sociais têm uma dimensão complexa e que não deve ser ignorada. E por fim, a gente pode falar do aspecto subjetivo que naturalmente esteve presente a partir de cada indivíduo envolvido naquele episódio. A mãe da criança que acusou Fabiane, por exemplo, pode ter reagido impulsivamente, não só pelo susto de achar que a criança podia estar sendo raptada, como também, muito possivelmente, ou muito provavelmente, por se sentir na possibilidade de desviar a atenção, e eu não estou falando disso conscientemente, mas inconscientemente até, de desviar a atenção para o fato de que ela perdeu o controle de onde estava a criança, para o fato de que alguém poderia estar raptando. Né? É uma forma de transferir a culpa que estava sentindo para outra pessoa. E naturalmente, acontecendo isso de forma consciente ou não, eu não acredito que a mãe acreditasse que aquilo poderia implicar na morte de Fabiane. Mas é um mecanismo possível de transferência de culpa. Também existe o relato de que Fabiane tinha um problema de bipolaridade, ou seja, de vez em quando ela estava muito alegre, de vez em quando muito triste. Não se sabe se isso interferiu num momento decisivo para a violência, mas é possível. É possível que ela tenha agido de uma forma agressiva quando foi injustamente acusada de ser uma criminosa. E as pessoas tomarem isso como indício de que ela de fato era criminosa. Além disso, os espancadores se sentiram moralmente engajados, eles estavam emocionalmente tomados pela vontade de fazer justiça com as próprias mãos.
A falta de preparo das pessoas também para poder argumentar, para poder também ouvir as outras pessoas numa situação extrema como essa pode ter pesado bastante. E finalmente a questão do comportamento de manada ou de grupo ou de bando, em que as pessoas perdem a sua identidade individual para se comportar como se fossem partes de um grande corpo, de um grande organismo, de um grande animal, e partes inconscientes disso. Que a gente não deve considerar um ato isolado de seus possíveis efeitos. É muito diferente numa conversa de bar alguém falar assim, aquele fulano de tal deveria morrer, de estar numa situação em que o fulano de tal está acuado por uma série de inimigos, por um grupo de pessoas que odeiam ele, que estão tomadas pela raiva, que estão armadas, e você dizer, deveríamos matar esse sujeito. Existe uma diferença muito grande de contexto aí. É por isso que a Raquel Sherazade, obviamente, não deve pagar criminalmente pela morte de Fabiane. Isso seria um absurdo. Mas isso também não quer dizer que ela não tenha algum nível de responsabilidade com o que ela fez. Porque, afinal, o jornalismo, a mídia em geral e o jornalismo em especial, tem um poder de legitimação sobre a realidade que é estupendo, extraordinário. E a Raquel fez o pior uso possível desse poder. Se ela mesma reconhece que o país vive uma série de problemas sociais e culturais, é de uma imensa irresponsabilidade ela usar a rede nacional para falar da forma como falou. Separar o nível de responsabilidade do que a mídia faz com seus possíveis efeitos, que não são distanciados, não são apartados da realidade social em que se inserem esses meios de comunicação, é uma forma de criar uma fantasia de objetividade, que só funciona, na verdade, para afirmar subjetividades não reconhecidas e prévias, para legitimar discursos de poder. Se a gente quiser entender o caso da Fabiane e de vários outros linchamentos que acontecem no país, a gente tem que considerar que existem vários fatores envolvidos aí. Fatores comuns a todos os casos e também fatores específicos de cada um, que tornam eles únicos. Não adianta buscar um único fator, um único culpado e nem tampouco uma única solução, um único salvador da pátria. Porque isso tudo ignora a complexidade dos fenômenos. E ignorar essa complexidade é uma forma de intensificar o problema e não de resolver. Além de gerar mais problemas, como é o caso das crianças, as duas filhas de Fabiane, que vão passar o Dia das Mães sem ter o que comemorar. Esse é um dos tipos de problema que a simples ignorância pode provocar. E o pior, é irremediável. Amigos, desculpe, o vídeo ficou longo, ele deu bastante trabalho, talvez venham outros vídeos dessa série, não sei, vamos ver, se vier eu coloco no link embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também e do canal, se puder se inscrevam, compartilhem e gostem, né, dá um likezinho, e é isso aí. Valeu, obrigado pela visita, a gente se vê, até mais.